Musas, no imaginário popular, são mulheres cuja beleza inspira a criatividade de gênios, homens. Mas originalmente, musas são 9 deusas gregas detentoras e protetoras das diferentes habilidades artísticas. Por exemplo, Euterpe é a deusa da música, musa da música. As musas são quem detém o poder criador. É a mulher quem gera a vida em seu ventre e gera arte com sua alma. Eu peço licença a todas as musas que nos inspiraram e a todas as ancestrais que nos geraram em seus ventres com suas almas para iniciar esse programa. A série de entrevistas musas dá voz à criatividade, ao poder criador que inspira e empodera mulheres multiartistas, a partir do olhar de uma multiartista, pesquisadora e mãe. Eu, Nina Mundi, entrevisto nessa primeira temporada compositoras de uma região historicamente marginalizada no meio musical, o Nordeste. E nesse primeiro episódio, eu tenho o imenso prazer de convidar e de conversar com uma grande musa inspiradora minha, que ela é violonista virtuosa, uma voz que é só potência e doçura também. Arranjadora, produtora musical, poeta de mão cheia, são tantas camadas de significado no que ela escreve. Baiana sertaneja, uma mansa fúria, como o primeiro disco dela. Josiara, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada por abrir as portas da tua casa e do teu mundo de criação. A gente está aqui no teu estúdio. Legal, que massa. Agradeço muito por ter aceitado o convite. E a gente está aqui, a ideia justamente era que fosse na tua casa para a gente entrar um pouco esse teu mundo de criação, os teus processos criativos. A gente está vendo aqui tuas várias ferramentas de criação, acho que várias referências também, né? E a minha primeira pergunta é o que te inspira, assim, o que te sacoleja, o que te move, assim, para ter uma primeira ideia, uma primeira canção? Olha, eu acho que é o sentimento no corpo, né, no físico, assim. Porque o pensamento, para mim, ele é constante, as ideias, elas fluem, né? Mas quando se tem a emoção, eu acho que facilita como posso dizer, essa alquimia acontecer, essa possível canção, essa possível melodia. Então, acaba que minha obra não é autobiográfica, mas ela, de uma certa maneira, ela passa, sim, pelos meus sentimentos, né? Assim, por algo que eu vivi, não necessariamente no ordem cronológica, enfim, mas acho que o sentimento passado pelo corpo, aquela emoção que a gente não consegue processar naquele momento e a vontade de transbordar, eu acho que é o primeiro gatilho para algo surgir. Tem algum exemplo de alguma emoção que acabou se tornando uma música? Uhum. Tu pensa agora? Sim, a música Deus Dará, que dá o nome ao meu segundo álbum, eu chamo hoje de Oração para a Saudade, mas basicamente eu estava num estado de muita, enfim, solitude, com as minhas memórias do passado, de infância, saudade de casa, de se ver em São Paulo por muito tempo, e por mais que tenha construído um espaço seguro de amigos, dessa família que se cria, a saudade é algo que, enfim, nos vem visitar volta e meia. Então essa música foi num estado de saudade muito grande, pela qual eu, enfim, faço essa oração, um pedido para ela, uma despedida para ela, né, para poder seguir. Então é uma das músicas recentes, assim, digamos, e que eu levo em show e que faz ainda muito sentido cantá-la. E é uma das que mais me toca. Ah, legal. E esse álbum todo foi composto na pandemia também, né? Também Exato. Essa saudade pela impossibilidade, né? Com certeza, com certeza. Essa construção foi no home studio, nesse espaço que estamos, assim. Eu estava aprendendo a criar esses beats, essa construção eletrônica, digamos assim, pelos programas de gravação, me gravar, sobrepor meus violões, que era algo que eu não tinha essa autonomia ainda, né? O Mansa Fúria, por exemplo, é um violão só em todas as canções. Então, eu comecei essa pesquisa de produção, mas ao mesmo tempo me inspirava pela novidade, né? Um meio de compor. Então, foi bem por aí, sim. Mas eu queria voltar, e depois eu vou perguntar mais sobre essa experiência de produção musical. Eu queria voltar um pouco no tempo para te perguntar mais das tuas referências lá da infância, né?
tu conta que no interior de Juazeiro tu era bastante solta e livre, ou acreditava pelo menos ser, sim. E muito curiosa sobre o mundo, né? Uhum. Qual que é a primeira memória que tu tem, assim, de criar, de compor alguma coisa? Eu acho que com a coisa do instrumento, né? Quando eu comecei a aprender a tocar violão, naturalmente eu, enfim, tentava os primeiros acordes e solfejava alguma melodia. Então, essa tentativa de, assim, imatura, ainda de aprendiz, né? Assim, muito recente, muito verde, mas não com consciência de composição, assim. Acho que a composição começou a se dar um pouquinho mais velha ali com meus, não tão velha, né, novinha ainda, com 13 para 14 anos, quando eu comecei a ter minhas ídolas, né, porque eu tinha minhas referências de música muito pela rádio, então conheci muita gente incrível que eu sigo hoje, por sorte, muitas mulheres também, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, né, Cássia Eller, estava muito no auge nesse primeiro momento, do minha chegada do violão, então eu tocava todas as músicas do repertório dela. Então, e aí, mas era muito referente à televisão, à rádio, né? Aquilo que chegava com facilidade. E aí, quando eu conheci Pitty, por exemplo, que é uma grande referência para mim, naquela época, com o seu primeiro álbum, compositora, eu fui entender uma identidade, assim, digamos, estética também, né? Fora dessa MPB que me chegava, das novelas e tal. Eu fiquei muito encantada e eu comecei a me instigar a querer compor igual a ela, sabe? E ouvir as referências que ela falava das bandas gringas, que eu, enfim, tinha zero acesso, não tinha internet, não tinha nada. E aí é a primeira musa inspiradora, né, assim, dessa idade e que me começou a me instigar, eu falo isso sempre, a querer compor, assim, querer escrever, queria fazer rock, queria fazer algo parecido. Então, a primeira memória de inspiração e de composição se deu nessa idade, assim, de 13 para 14 anos. Ainda em Juazeiro. Ainda em Juazeiro, E aí tu foi um pouco mais pro rock. Comecei ali no rock, meu primeiro show foi inclusive cantando as músicas de Pitty, entre uma ou outra autoral, mas era basicamente um show de cover, assim. E que eu fiz com essa idade de 14 anos, em Bom Jesus da Lapa. Em outro interior, enfim, num evento chamado Rock in Rio São Francisco. Aí fui morar em Salvador com 15 anos e aí comecei a estudar música lá, numa escola chamada Manuel Novaes, deputado Manuel Novaes, que tem um curso técnico em música, não sei se mantém até hoje, mas acredito que sim. E lá eu tive acesso a outro entendimento do que é música, né? Uma teoria um pouco mais aprofundada, percepção musical, enfim, história da música, a música erudita, consequentemente a música da rua, da cidade de Salvador, dos bares também. Então comecei a viver na capital, a inclusive fazer barzinhos e tudo mais, e aí as outras referências, os outros caminhos de composição começaram a se dar, assim, desejo, né, de experimentar, de formação. Sim. E ainda em Juazeiro, esse primeiro entorno, nessa primeira infância, são coisas que às vezes ficam mais no nosso inconsciente, né? Como que era esse entorno, né? Tipo, ia muito... Carnaval teve muito presente, São João. Que outras referências, assim, da cultura mesmo da região tem, tu acha, na tua música? Eu acho que essas duas que você citou, o Carnaval, São João, sempre muito, muito presente, né? Meu bairro se programava todo, assim, todas as pessoas para poder festejar o São João. Consequentemente, a relação com a música, né? Com o forró e com suas variedades, assim. Eu acho que minha memória está muito nesse lugar, muito mais como brincante, uma criança que brinca, do que relacionado diretamente à música, porque a música para mim sempre estava ali na borda, né? Ela se tornou essa consciência quando eu fui mais para Salvador, assim, ainda nova, mas então nessa infância era muito mais na coisa da brincadeira, do carnaval, da rua, de algo que eu gostava de ouvir e tal. É muito por aí, assim, e muito, realmente, muito presente, sem dúvida. Sim, ela estava entrando no teu coro, mas ainda não estava... Era mais nessa coisa da brincadeira, então eu pegava o violão para brincar, tocar a música que eu aprendi para as minhas amigas na porta de casa, mas eu não estava, pelo menos eu não me lembro dessa consciência toda de que estava apresentando algo. Sim. Né, assim, as coisas foram se dando muito a partir da vivência mesmo, do caminho, né? Sim. Mas desde pequena, quando eu peguei no violão a primeira vez, eu tinha 10 anos, então
dos 10 ao 15 são 5 anos de relação com a música, né? Então foi um processo, assim. Sim, e aí então só a decisão de ir para Salvador estudar música já é um primeiro passo nessa... Sem dúvida, já foi um passo assim, aqui não vai ser bom para mim ficar, sabe, assim, para eu conquistar o que eu quero, que eu nem sei o que eu quero, eu vou ter algo que empurrando, assim, não sei explicar. Aí eu fui na casa da minha família paterna, né, o que também me dava uma certa lugar de conforto, por assim dizer, né, porque era minha avó, era meu pai, nunca tinha convivido com eles, então era um desafio para um adolescente. Em Salvador. Foi um desafio, não tinha uma casa muito cheia, enfim, não tinha... Por mais, enfim, que a gente não fosse rico em Juazeiro, mas eu tinha meu quartinho, né? Tinha minha privacidade ali. E lá em Salvador, não, era um apartamento de 3 quartos para 9 pessoas no apartamento, sempre circulando parente. Era uma base na capital para os parentes do interior, né? Minha família toda é do interior, de outra cidade, e que ficava circulando. Então, foi um desafio também encarar essas novas pessoas, por mais que, enfim, tivesse esse vínculo de parentesco e tudo mais. E a coisa da cidade grande, mas eu sempre, desde menina, sempre tive esse desejo do grande, do tecnológico, das pessoas diferentes, sabe? Então, acho que o interior ficou muito limitado para mim, assim, mesmo muito novinha, mesmo sem saber de nada. Sim, é bem então, nova. Eu acho que é uma coisa muito própria, assim, sabe? Então, foi o que me fez estar, foi o que me fez querer ir muito cedo. Sim, aí tem uma pergunta que tem a ver, acho que com Salvador, eu não sei. Eu até vi as guias aqui, né? Porque tu traz muitos orixás, né? Menciona os nomes, mas também traz muita simbologia, né? Deles na tua música, os toques. Então, qual que é a tua relação, assim, se é mais espiritual mesmo? Eu tô vendo que sim, mas qual que é a tua relação com orixá ou com candomblé? Quando que isso começou? Eu acho que a relação tá pela música, né? Assim, acho que a música é esse fio condutor para esse desejo de aprofundar na minha espiritualidade mesmo, de conhecer culturalmente o que é que ressalta na minha pele, no meu fenótipo, todas as coisas que eu vivo, que eu me identifico. A música é esse canal. Então, basicamente é isso. O Salvador é um berço, é um terreiro, né, gigante, assim. Então, pela história, pelas festas de largo, pela a própria musicalidade que se expande ali pelo litoral, pelo recôncavo e chega no sertão, né? Mas está muito mais ligado à coisa da música. Eu não sou feita no candomblé, não tenho essa ligação de ser filha de santo, mas eu tenho totalmente o respeito e tenho identificação com os rituais, né? Assim, onde, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho dor, agonia, quando eu estou sentindo um mal-estar, é para onde eu vou pedir colo, assim, né? Mas eu não sou, digamos, uma religiosa, não tenho uma religião. Sim. Então, assim, eu me guio, eu vibro por várias outras questões, assim, muito mais ampla do que propriamente sou do candomblé, sabe? Sim. Então, tanto que é isso. As músicas, elas vêm, eu respeito muito como elas vieram e pediram para serem cantadas pelos sonhos, né? Eu tenho muita relação com sonho mesmo, então várias memórias de sonho, e eu traduzo isso nessas músicas, assim. Então, pela ligação que eu tenho, está muito ligado à minha parte criativa, assim. É isso. E foi esse sonho que tu teve que no fim virou a música Nanã? Exatamente. Foi ali que começou? Exato. Até de um pouco de antes, pela festa mesmo, as festas do terreiro, né? Veio muito mais de antes, assim, lá em Juazeiro mesmo, com a festa de Cosme e Damião, né? De setembro, que eu sempre ia na vizinha. Sim. Eu era uma das 7 crianças ali que ela ofertava o caruru. Então começou ali. A festa de Caruru, depois em Salvador, enfim, a festa do Bonfim, a festa de Iemanjá, enfim, as lavagens todas que acontecem, aí uma amiga chama para a festa do terreiro. Todas essas ligações, né, de memórias afetivas junto com o que a gente se identifica, assim, Sim. culturalmente. Acho que é um aparato de muitas coisas, assim. Sim.
Eu até me lembrei que o Pai Pote fala que o orixá é o ar que ele respira. Na Bahia, o orixá está em toda parte, né? O vestir Não de tá só no branco terreiro. na sexta-feira, por exemplo. Assim, muitas pessoas não são do candomblé especificamente, mas tem a tradição de na sexta-feira, em Salvador, você vai em qualquer festa, todo mundo tá de branco, sabe? Sim, Então, é muito bonito, assim, a cultura afro-brasileira, africana em Salvador, como resistência também, né? Enfim, como esse sincretismo que se instaurou, é muito também dessa coisa, como eu falei, da resiliência, da fé, né? Da assim, vou cultivar a minha entidade, mas, enfim, não sou permitido, vou... Então, é uma história muito de muita dor, mas de muita Sim. força também, isso me inspira. Sim. E eu acho, e, além de tudo, eu acho bonito, né? É uma coisa que não me agride, como outras religiões, Sim. sabe? Eu sinto que as religiões que a gente tem acesso hoje aqui no Brasil e tudo, algumas, me agridem a forma que eu vejo a vida, a forma que eu amo. Então, o acesso que eu tenho ao candomblé, as casas que eu passei, as pessoas que são feitas, que eu conheço, que eu amo, tem outro pensamento, outro jeito de viver, que eu me identifico, né? O festejar, o cantar, a comida, a fartura, tudo isso combina com o meu jeito de viver. Então, por aí. Sim. E aí tem, acho que essa questão da espiritualidade também tem muito a ver com criatividade, né? Para além isso, essa fé, né, não tem a ver com as paredes do terreiro ou com a liturgia do candomblé, de ser feito ou não, mas é algo que se respira. Exato. E que inspira. Então, de onde tu acha que surge a inspiração para compor algo? Olha, eu acho que não tem muita explicação. Às vezes é um sopro. A gente tá, enfim, no banheiro, se arrumando para sair e vem algo. Às vezes você está se debruçando por algo que você passou e vem a necessidade de dizer aquilo ou cantar aquilo. Às vezes é um trabalho que você tem que realizar, um ofício mesmo. Você tem que sentar, ser mecânico e com a sua técnica fazer acontecer, sabe? E aí, posteriormente, você dá emoção àquilo, sabe? Meio que esculpir e depois aquela coisa vai tornar viva e tal. Acho que são vários jeitos e eu tento não me agarrar em nenhum deles, apesar de ter, sem dúvida, canais um pouco mais fáceis de acessar essa inspiração, que é isso, é na emoção, que é ouvindo algo que eu gosto, que é indo num show e me emocionando, eu me apaixonando, eu sentindo raiva, sei lá, entendeu? Esses são caminhos fáceis porque a emoção faz a gente criar e a gente que trabalha, que vive disso. Mas eu acho que tem vários jeitos, assim, de acessar essa inspiração. Às vezes uma boa técnica comunica com a inspiração de um jeito magnífico também. O que eu ia perguntar também. Se tu tem essa primeira inspiração, aí o que tu faz com ela? Como é que tu vai trabalhar ela, dar forma a ela? Geralmente, né? Também são várias formas. O violão é meu instrumento, é meu parceiro, assim. É com ele que eu, enfim, faço pelo menos o ritmo, eu faço o começo da melodia, algo passa por ele, assim. Nem que eu tenha solfejado na rua a melodia, mas eu tento passar aquela melodia para o violão ou harmonizar aquela melodia de um jeito, enfim. Então o instrumento está sempre presente, assim. E hoje com acesso a outras ferramentas, né, como se gravar, como essas camadas todas da produção musical e tal, aí já tem outros jeitos. Às vezes eu faço um beatzinho ali e estudo em cima daquele loop. Eu fico ali no loop, na mecânica total, até que vem uma ideia, sabe? Então, mas os instrumentos musicais, de modo geral, e o violão, claro, em principal, é o que está sempre ali comigo. Sim. Aí te inspirou com algo que tu assistiu, estava na rua, teve uma ideia, tu grava ela, se é uma ideia. Sim, às vezes eu uso aquele GarageBand mesmo, né? Sim, aquele no celular. Que tem vários aplicativos, imagino, mas às vezes eu uso ele, às vezes eu faço um beatzinho, pego o violão virtual, sei lá, não é sempre, mas já me ocorreu. Às vezes o gravador mesmo, a voz aqui, depois eu, enfim, compartilho por outros espaços, aí vou desenvolvendo, assim. Aí geralmente vem a música primeiro, então, antes da letra? Não necessariamente. Não necessariamente. É comum vir junto, nem que seja um burbulhar assim, de palavras soltas.
Normalmente vem junto, não sei o quê. Não pronta de vez, já veio pronta de vez, mas enfim, vem junto. Mas não necessariamente. Às vezes eu escrevo algo, às vezes vem a melodia. Tem alguma canção que tu pode descrever um pouco esse processo? Como é que foi? Assim, veio de repente uma ideia um dia, dias depois tu retomou ela? Deixa eu lembrar. Eu acho que a música, pensando nas mais recentes, assim, que eu tenho mais memória fresca, tipo, Lado a Lado foi a música que eu fiz o beat, fiz o riff, e aí fiz o refrão lado a lado, e depois... Não, e é uma música, na verdade, antiga, ela é um bom exemplo, porque eu fiz, sei lá, 10 anos atrás, esse questionamento, quem sustentará o meu sofrimento e tal, e era em outra melodia, era outra coisa, era outra música, mas tinha isso. Só que era uma música em si que não queria mais ser daquele jeito, e eu resgatei, eu meio que reciclei, digamos assim. Eu faço muito isso também. Pego gravações antigas e músicas antigas já feitas e falo, não faz sentido dessa melodia para mim, acho que é uma boa ideia, então eu refaço. Quando elas não estão gravadas, né, assim, lançadas. E ela foi isso. Eu fiz esse começo há 10 anos atrás, fiz esse lado a lado, resgatando, na produção, no celular, né, porque também é isso, vou olhando gravações antigas, não sei o quê. Acho que combinou e eu fui fazendo, né, fui juntando ali e aconteceu. Sim, que vem do próprio beat, né, que é o que você estava falando, que às vezes a própria tecnologia inspira, né, então Total. tá montando um beat, descobrindo, foi muito processo de A Deus Dará. Exato, foi muito assim, a maioria das músicas. Não foram todas porque eu cheguei a regravar canções antigas, como O Shot e Essa Cobiça, que é uma canção super antiga que eu gravei no primeiro disco de 2012, que não tá nem nos streams e nada. Mas, enfim, achei legal resgatá-la. E aí, mas assim, o disco todo ali, o começo dele, né, Lado a Lado, Orilama, Mama, Deus Dará, são músicas pandêmicas, né? Enfim, apesar de ter pescado ideias de coisas antigas, mas foi criadas ali no computador, junto com o violão, com o riff, mas a partir da divisão do riff, da estrutura um pouco mais blocada, digamos assim, com mais forma, né? Porque enfim, acabava com o violão, tem limita, mas também tem uma certa liberdade criativa, porque eu posso aumentar a melodia, eu posso cantar um compasso a mais, né? Deixá-la troncha sem chocar com o grid, com o computador, né? Se eu tô com o violão de uma forma orgânica, eu canto do jeito que eu quiser cantar, né? Sim. Eu divido do jeito que eu me der na telha. E o computador não, eu até posso fazer isso, mas do jeito mais simples e mais estrutura de canção pop, tem lá, intro, parte A, né? Tem as formatações, né, assim, mais populares, digamos assim, né, de algumas estruturas. E aí eu quis fazer isso, eu quis experimentar em algumas músicas essa estrutura, como estudo, como vontade de me colocar também nesse lugar do grid, do computador, sabe? Da linguagem um pouco mais pop também. Como é que vai soar esse meu riff aqui, nesse beat de hip hop, como é que é, sabe assim? Sim, legal. E tu tá sempre assim nesse fluxo de ideias, criando, ou tem uns momentos que dá uns bloqueios? Tem momentos. Eu acho que, não diria nem bloqueio. Tem bloqueio, sim, mas eu acho que é uma questão de tempo, de vida mesmo, assim. Eu acho que se eu tivesse uma estrutura financeira, de base, tudo, eu acho que eu estaria criando o tempo todo. Sim, claro. Fazendo disso, como tenho feito, né? Lancei ano passado um cantando de balada, né? Tá criando. Mas eu acho que esses momentos de suspensão são momentos que eu tô no palco, são momentos que eu tô no dia a dia da vida, que eu tenho que, enfim, uma semana que eu fico em São Paulo, em casa, eu tô fazendo exame, eu tô pagando conta, não sei o quê. Então, as demandas da vida adulta me fizeram ficar menos criação industrial, digamos assim, né? Claro. E o que também eu acho que tranquilo, acho que eu tenho hoje ficado menos agoniada com isso. É claro que volta e meia me dá, né, nesse sistema capitalista, eu tenho que lançar, porque é um fato, mas eu tento relaxar, respirar, fazer terapia.
para poder isso não me consumir de um jeito negativo, né? Sim. Mas a criação é isso. Eu acho que quando você se dedica, quando você se dá a vida e tá com as pessoas que você quer, e tá com as ideias, né, com a vivência, a maturidade, tudo, acontece. Eu acho que se tem um tempo, esse ócio criativo que as pessoas tanto falam é de verdade, assim, se você tem um tempo, dilatar aquela ideia, se você consegue pegar aquele riff e tocar 20 vezes, na outra sequência vai estar melhor, entendeu? E é Sim. verdade. Quanto mais você canta aquela melodia, se apropria daquela música, vai estar melhor. Sim. Então, eu desejo muito chegar a esse momento da minha carreira em que eu possa me dedicar exclusivamente apenas para criar o meu disco e depois exclusivamente apenas para criar o show do disco e depois para descansar. Sim. Mas agora, enfim, as coisas são um tanto emboladas, mas eu acho que eu sou um artista de sucesso quanto a isso, das dificuldades, viu? Sim, sim. E aí, nesse processo criativo, ele deve ser bastante individual, né? Solitário, mais ou menos. Mas em algum momento tu cria alguma coisa, chega em alguma forma e vai mostrar para alguém, até o ponto de colocar no show, decidir gravar. Sim. Como é que é essa interação entre o que tu está criando, só ali no teu íntimo, e mostrar para um amigo, para um parceiro, para produtora? Eu sempre mostro. Eu não guardo nada, não. Se eu acho que aquela ideia é legal, se eu tô curtindo, eu mando para os amigos íntimos, as pessoas que eu confio. Não necessariamente tem a ver com entendimento de música, assim. Às vezes uma amiga minha que não sabe nada, o que é um dó, o que é um ré, mas eu falo, amiga, escuta aí, porque é importante para mim essa audição, esse feedback mesmo, sabe? E eu sempre mando, sempre, o disco todo. Esse próximo que eu vou lançar, eu fiz, sei lá, em pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Assim, construí a ordem dele, as transições, tudo. E mandei para Rafael Ramos, que é o que eu chamei, né, logo depois para coproduzir. E falei, Rafa, o que você acha disso? E aí, a partir do retorno dele, positivo, né? E se fosse negativo também, de repente, eu ia seguir do mesmo jeito, não sei, vai depender. Mas é muito importante esses apoios, né? É importante que nossos parceiros e pessoas que a gente confia goste ou dê uma crítica. Josi, gostei, mas se de repente aquela parte C for a parte A, né? Sim. Quando eu mostro para amigas compositoras, que são da música, Juliana Linhares, que é minha amiga, eu sempre mostro as coisas para ela dá dicas, ela fala. Então, esses lugares seguros a gente vai formando de acordo com o tempo, né? Com o que a gente vai se dedicando. Mas sim, eu me abro completamente assim, nesse processo. Sim, e aí eles colaboram de certa forma, né? De certa forma, sim. E é bom, porque quando o outro escuta, por mais que ele fale que merda é isso, enfim, qualquer coisa do tipo, mas você botou pra fora, entendeu? Você mostrou, tomou a vida. Que a medida que está na sua cabeça, está no seu fone sozinho aqui, ainda não é algo, entendeu? Sim, Pode sim. até ter algo ali, mas não é. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, assim, é algo quando você mostrou pra alguém, bateu em alguém, sei lá. Sim. E aí, o que eu vou fazer com isso aí já é outra coisa, assim. Mas o Adeus Dará já estava todo montado antes de mostrar para o Rafael, foi assim? Não, Adeus Dará foi um disco que eu fui aprendendo, fazendo e mostrando pra ele, consequentemente. Tá. Mas eu assino a produção sozinha, né? Sim. Esse próximo que eu vou lançar, que eu montei, estruturei com um pouco mais de experiência, né? Com a produção, etc., em casa. E aí foi quando convidei ele para coproduzir, para a gente levar essas ideias para o estúdio, enfim, definir outras questões também que vão além da canção, né? Sim. Ordem, quem vai tocar, esse tipo de outra coisa, né? Que faz parte também. E como é que tu sabe o momento que a música fechou? Não, agora é isso, a forma é essa. Claro, no estúdio ainda vai ter, né? Vai mudar coisas, arranjo. Rapaz, às vezes ela nunca fecha. Às vezes ela é uma necessidade X, assim, sei lá. Eu quero que essa música esteja no disco e não consegui, no meu gosto, não consigo concluir aquela palavra, vai aquela mesmo que veio. Porque às vezes a gente fica também nessa... Aí a gente tem que tomar cuidado também. O que é autocrítica, perfeccionismo, o que é um cuidado com aquela obra. Aí tem que botar na balança, né, para nenhuma ultrapassar, assim. Sim. Mas, no geral,
tudo muito vivo, né? Então a gente grava, legal. Um mês depois, poxa, devia ter cantado com menos intenção, aquela palavra ali podia ser outra. Acontece. Não é em todas, Sim. mas acontece, assim, em uma ou outra. Mesmo a sensação. com as músicas que já estão lançadas. Sei lá, músicas que, tipo, às vezes tem música que você quer, ela numa estrutura padrão, ela é grande, digamos, né? Parte A, B, C, Sim. etc., refrão. E às vezes a música não acontece. A música é curta. Vamos assumir que a música ela é aquilo ali, é uma música curtinha e etc. Então é meio que soltar, desapegar. É o exercício do desapego. Também definir, ter um senso crítico, assim, de tipo assim, um entendimento também estético, sei lá, essa música ela é curtinha, entendimento estético, beleza. Não, essa música não tá pronta, não vou, tem que terminar. Aí isso vai de caso a caso, né? Sim. Mas eu acho que vai dependendo e sempre o desapego ele tem que estar com a gente, Sim. assim. E também vem a intuição, né? Muitas vezes que vai dizer, não, era isso que estava faltando, agora ela se completou. Total, às vezes um comentário de alguém, às vezes o que alguém disse que não é nem sobre a música, ouviu a música, mas falou, cara, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Rosinha de Valência, aí você nem sabe quem é, ou sabe, pô, aí lembrou de Rosinha, fala, então eu quero que essa referência fique bem evidente mesmo. Legal. Exemplo, né? Sei lá, me lembrou fulana, ou tipo, não me lembrou nada, sei lá, qualquer coisa que algum amigo compartilhe, assim. A Juliana mesmo, ela deu uma ideia maravilhosa para a música do disco novo. Ela falou, poxa, pega esse coro aqui, bota no meio da música. Acho que tem que botar. E eu peguei a ideia dela e coloquei, achei maravilhosa, acho que fez todo sentido. Sabe? Então, Sim. é isso, não tem muita regra. Eu acho que estar aberto, assim. Sim. Sabendo muito o que não quer, principalmente porque o que quer é essa abertura. Eu acho que se dá na abertura. Mas sabendo que não quer. Eu não quero bateria. Eu não quero baixo nessa música. Eu quero cantar. Enfim, esse tipo de coisa. Acho que já é um mote. Mas a inspiração é se deixar aberto, assim, as possibilidades. Diante do prazo que se tem, aí já é uma questão, né, um pouco mais de produção e, né, de praticidade, mas quando se tem uma liberdade artística, usufruir dela. Sim. É um processo de experimentação, né? Porque, assim, eu estudei, entre outras coisas, piano clássico. E a ideia de composição, até por isso que essa pesquisa traz a composição, né, popular, viva, tem essa ideia de que sentar e escrever na partitura uma música que veio lá, o Beethoven, o homem europeu, recebeu, transcreveu e a música está pronta naquela partitura. E a gente sabe que na música popular é isso, né? Todo o processo que tu está descrevendo aqui é um processo de experimentação, né? Eu tive essa ideia, essa é a música. E de colaboração também, né? E de memória, né? De passar também. A gente, na história, a gente foi apagada, né? Nossa ancestralidade africana, indígena. Então, tudo que a gente tem é pela oralidade, né? Pelo dizer, faça assim, canta assim, aqui é o Yorubá. Ninguém sabe se está cantando nos terreiros o certo. Não, mas é a reprodução daquela palavra, né? Os ensinamentos. Então, isso para mim, ver assim, é muito, muito bonito e muito importante. E acho que é um jeito tão valioso quanto você receber, escrever, registrar naquela partitura, naquela linguagem ali que todo mundo acessa, né? Mas, enfim, acho que é ficar atenta realmente a essas trocas e esse passar mesmo, né? Sim. E agora eu vou entrar mais em aspectos musicais. Acho que a primeira coisa, né, que se destaca quando a gente te escuta, né, tocando, cantando as tuas músicas, obviamente é o violão. E também tu disse que é o que fez tu te apaixonar pela música, né? Hoje tu já falou também que foi, né, teu primeiro canal. Então, eu queria saber se tu conseguiria descrever um pouco como é que foi que tu desenvolveu a tua linguagem hoje do violão, né, que certamente continua se desenvolvendo, mas que ela traz muitas referências, né, inclusive acredito que a técnica também que tu teve na escola técnica, mais do violão erudito, mas também a influência de Chico César, né, que sempre cita Cátia de França, Roberto Mendes. Tu consegue descrever mais ou menos como que era
antes, quando que era no começo, o que foi desenvolvendo assim ao longo dos anos, aprendendo? Eu acho que eu fui me identificando assim com essas referências que você citou, né? Chico César, Roberto Mendes, de um jeito assim de muito apaixonamento, né? Então, quando eu ouvi, por exemplo, Aos Vivos de Chico César, a primeira vez foi em 2015. Eu já tinha ouvido músicas soltas, obviamente, mas de parar para ouvir o álbum, eu tava, enfim, fazendo muito barzinho, voz e violão, porque não tinha essa condição de dividir aquele couvert, aquele cachê para mais de 2 músicos ou o que seja. Sim. Então, aquele R$ 200 que eu ganhava, que nem era R$ 200, quando era 200 era um luxo, era para mim, então eu fazia ali meu pé de meia. E quando eu vi o disco dele, ele fazendo voz e violão com tanta complexidade, como é que diz? A introdução com a voz e o canto, os bordões, muita coisa rifada, né? Assim, complexidade melódica, cantar de um jeito, tocar de outro, ritmo, batucando. Então você sente uma pulsação ali, mesmo que não tá batendo, mas você sente uma pulsação muito presente. Aquilo explodiu minha cabeça, assim. Eu falei, cara, eu quero fazer um show voz e violão, que eu tava pensando em show, né? Um show voz e violão exatamente assim. E aí foi meu mote de inspiração. E aí, basicamente, essa construção de identidade minha, assim, foi tentando imitar os meus mestres e nunca consegui chegar aos pés deles. Aí fui tentando me ajeitar nas minhas limitações, nas minhas coisas, um jeito meu, assim, né? A partir do que minha música pedia, da forma que eu achava importante tocar. Eu não consigo tocar muito mais rápido que isso. Então eu vou ralentar e vou tocar devagar, bem, bem. E vou estudar isso. Vou fazer um especial aqui, vou cantar. Então é um misturar de muitas coisas. Volta essa coisa da composição, da inspiração, porque essas criações de arranjo e tudo, para mim é muito composição também, sabe? Sim. Então, sei lá, eu acho que, tipo, Roberto Mendes mesmo, ele traz o samba chula em uma tradução da tradição, né, do samba de roda, da chula, da viola machê, daquele canto dos atabaques ali, ele passa por violão, né? Então ele batuca aquele couro ali no nylon de um jeito muito próprio, que se você escuta, você vê a tradição toda, mas de um jeito muito próprio. Sim. Então isso também me inspira, sabe? Tipo assim, eu quero fazer uma reverência ao samba de roda, por exemplo, e não sou do samba de roda, né? Assim, mas eu quero fazer essa homenagem singela num jeito de tocar, do jeito que eu interpreto, do jeito que eu posso. Então essas limitações, essa vontade de chegar a algo que me inspira, que foi costurando esse caminho do que eu tenho hoje, assim, do tocar, né? Das músicas e tal. Por exemplo, eu não sei tocar bossa nova. Não sei essa coisa de... Todo mundo fala, você é de Juazeiro, João Gilberto. Não tem nada a ver João Gilberto comigo. Não, sabe, assim, da forma que eles inspiraram tanto os meus ídolos, como Gilberto Gil, né? Que tem um violão também super plural, né? Ele toca de tudo, assim. O Roberto Mendes talvez tenha me dado essa explosão, igualmente como o Chico César me deu, nesse jeito de tocar. Enfim, são muitas pessoas, assim, magníficas. E a escola de música, nessa coisa erudita, alguns links eu me lembro levemente, assim, tipo, algumas peças, algumas músicas que eu aprendia, tinha uma abertura, tinha uma coisa rifada, ritmada, que me remete muito também à canção de Elomar, a canção do violão ali de Geraldo Azevedo, sabe? Sim. Essa galera do cancioneiro sertanejo. Então tem muita coisa erudita que passeia por esses violeiros, né, do sertão. Verdade, Então acho que é um apanhado de muita coisa misturada, sem ordem muito cronológica, apesar de ter realmente um caminho. Mas as influências foram se dando junto com a minha vivência, né, em cada lugar, em cada experiência mesmo. Sim. E hoje tem ainda alguma coisa assim que eu queria conseguir fazer isso no violão? Sempre, assim, tem ideias que eu quero muito reproduzir, assim, eu penso em alguma coisa e quero tocar, sabe, eu quero fazer. Mas eu acho que, não sei, eu acho que é manter
essa paixão, acho que mais do que tudo, é manter a paixão pelo instrumento, manter a vontade de traduzir essa ideia que eu comentei, né, que está na cabeça, então esse entusiasmo de pensar em algo e tentar passar para o violão. Eu acho que é a coisa que eu quero manter e que é difícil, né, porque pensar é fácil, executar o corpo tem o outro tempo, né, do pensamento. Então, Sim. É isso, eu fico muitas horas tentando tocar uma coisa e tal, uma coisa minha mesmo, assim, da minha cabeça, sabe? Então, eu acho que é isso, é que me dê esse tempo, essa disposição para estudar as ideias. E outra coisa que tu faz coisas tão complexas ritmicamente também no violão, e a tua voz faz outras coisas e flutua, ainda mais quando tá ao vivo, assim, a gente fica olhando. Teve uma hora até na terça-feira, né, que tu parou, fez assim nos cabelos e voltou, e aquela foi uma pausa, assim, que mudou a música, no meio da música, né, e voltou, então criou ali, né, também foi uma criação ali espontânea, mas eu queria saber, porque tem essa simbiose da voz com o violão também, né? Por um lado, tu consegue fazer essas coisas onde a voz se separa, parece que desloca, né? E por outro, ela acho que muito que tu canta também vem do riff do violão, Sim, ou exato. ao contrário, o violão imita. Mas a minha curiosidade mesmo é como é que tu consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tu treinou ou foi natural também? Com certeza, muito treino, muitas horas no banheiro, repetindo, e muito trabalho é isso, tipo, não tem nada fácil, assim. Então as coisas, por exemplo, se eu vi Chico César, como já citado, fazendo aquele violão, aquela melodia descolada, ou ritmado, dançando junto, eu falei, eu quero fazer igual. Então eu começava a tentar fazer aquilo, fico fazendo riff, fico cantando algo diferente em cima. Treino, tipo assim, super treino. E isso foi de muito tempo, assim, de muito tempo de estudo mesmo e criação. A próxima pergunta tem a ver, tu já trouxe um pouco, né, Elomar, essa influência do repente na tua música tem a ver com esses ídolos, então. Não, o Grande Encontro, cantorias, assim, é uma fonte inesgotável, assim, para mim, de pesquisa, de ouvir, me encantar, de me emocionar, de bater saudade, porque, não sei, naturalmente me leva a essa infância, me leva a uma memória muito íntima de Juazeiro, de uma outra Juazeiro, né, da que eu tive acesso e cresci, enfim. E Geraldo Azevedo também, um grande violonista, que eu me identifico muito com as composições, né? Sim. Eu acho que dessa galera, acho que é o mais que eu tenho proximidade, assim, com a obra, né? E é isso, eu adoro, eu acho que eles fazem igualmente algo genial, assim, com esse canto, com a voz, com a harmonia, enfim, com a poesia também, né? Uma poesia muito, muito profunda, né? Complexa, assim, então... E ao mesmo tempo popular, e todo mundo canta, enfim... Sim, bebo muito dessa fonte. E, inclusive, eu vi o show deles, né? Chico César e Geraldo Azevedo, que era viola e voz, tudo eu junto, amo, viola e voz, né? Justo essa simbiose entre a voz e o violão. E aí tu é muito experimentadora, intuitiva, tem essas 1000 influências, inclusive a gente vê muitas delas aqui. Mas até que ponto é consciente as escolhas que tu faz, assim? Depois eu vou chegar na harmonia, mas assim, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer dessa forma, ou eu quero que a melodia seja assim. Eu acho que porque eu sou pianista, eu vejo a melodia, né? Então eu tenho muita consciência da melodia que eu tô fazendo, eu penso dessa forma. Mas eu queria saber para ti, quando tu tá criando, até que ponto tu tá pensando, eu tô fazendo isso, minha voz tá fazendo assim. Não tem muito pensamento, não. É bem raro, assim, quando acontece. Eu acho que quando acontece é quando já tem um esboço, talvez, sabe? Assim, Sim. Eu criei o esboço daquela música, como é que eu faço para entortar aqui? Acho que tá simples demais. Não, quero simples mesmo. Sei lá, essas decisões vão se dando a partir de uma enxurrada de ideias ali, ou desse primeiro esboço. Mas, no geral, não fico pensando muito, não. Assim, é uma coisa que flui. Isso desde sempre, assim. Então, é uma fluidez nesse lugar. Então, se eu acho que tá bonito, se eu acho que aquela dissonância valeu a pena, é tudo muito a partir de uma percepção
geral, assim, da poesia, é uma coisa mais geral, sabe? Muito mais intuitivo, eu acho que é esse o caminho. Porque pensando nessas escolhas harmônicas, que tu vai por vários caminhos que são incomuns, acho também por misturar essas diferentes referências. Tem bastante modalismo, né, que vem do repente mesmo, das culturas populares, principalmente do Nordeste. Mas aí isso mistura já com nonas, né, que não são tão comuns ali. E aí no álbum A Deus Dará, eu estava escutando mais uma vez aliás, a primeira vez que eu escutei foi A Deus Dará mesmo, não, foi berro, que tem uma nota, né, que faz um Fá sustenido maior, de repente vai pro Fá maior. Colo das nuvens negras. No momento que eu escutei aquela nota, nossa, pra onde que ela foi? E teve algumas surpresas assim nesse álbum que eu pensei nessa pergunta, né, até que ponto foi consciente, porque eu pensei, de repente ela tá aprendendo mais coisas harmônicas ou através de outras referências que chegou nessas surpresas, assim. Não sei se foi consciente ou se foi mesmo... Não, é meio que... Acho que vai indo mesmo. Eu não tenho muita memória, assim. Vai se desfazendo, assim, depois de feito. Mas eu acho que é uma coisa muito experimental. É a técnica põe dedos. Põe dedos. Você vai indo, vai cantando. Só daqui pra cá, mas é interessante. Sei lá... É muito mais assim do que a teoria, assim. Sim. Da teoria, eu vou fazer aqui uma nona, porque depois tem a sexta. Sim. Inclusive, eu não sei nada disso, assim. Então, eu não converso com os músicos que me acompanham de uma forma teórica, técnica, né? Então, é tudo muito tocado. Vamos tocar junto, vamos fazer aqui, porque realmente eu não tenho isso... Sim. Ali como uma ferramenta. Eu acho interessante, assim. Eu, como agora me colocando como arranjadora e fiz bastante arranjos nesse disco novo de corda, de sopro, eu senti uma falta prática de ter uma escrita. Assim, de falar, tá, entendi o que está acontecendo. Mas que eu entendi também que não precisa, sabe? Eu consegui levantar muitas coisas e ter parceiros, inclusive... Que reproduziram o meu arranjo de MIDI mesmo, ou acrescentaram uma coisa a mais, né? Co-arranjaram comigo ali em alguma ideia a mais para potencializar aquilo. E eu vi que é isso, acho que é meu jeito de fazer, é o que eu tenho agora, assim, e segue ainda nesse lugar da fluidez mesmo, da intuição. Acho que é o que eu acho bonito, eu não sei. Eu escuto, acho legal. É que nem eu escutar, por exemplo, uma música em outra língua que eu não conheço, que eu não tenho domínio nenhum. Sim. Mas aquilo me tocar profundamente, eu não sei o que tá dizendo, podia estar me xingando, eu tinha coisa linda, sabe? Então, é um pouco esse lugar, assim, tipo, é o que me atravessa, pô, achei bonito quero fazer assim, quero fazer assado, mas num lugar muito, vou testar, vou ouvir, é sempre isso. Eu toco, eu tenho que gostar do que está fazendo, assim, de uma certa maneira. Sim. E até pensando nessa melodia mesmo, né, no Colo das Nuvens Negras, que é bem no negras, né, quando chega lá em cima das nuvens. Isso também talvez tenha sido intencional na hora que, nossa, que bonito, né? Justamente nas nuvens negras foi lá para cima. Exato. É aquele intencional que fica aqui, que é a intuição, né? É aquela coisa que, tipo, intuicional. Quando você vê, tá ali, faz sentido, tem uma narrativa melódica, né, de tudo. As coisas, elas vão se costurando, né? Não é assim, aleatório, né? Acho que tem uma coisa nesse sentido. E eu acho que é isso que é importante, assim, porque às vezes tem gente que, enfim, que tem todo um virtuosismo na teoria, mas que às vezes não consegue organizar, potencializar essa coisa, né? Essas possibilidades. Até de relaxar, fazer coisas muito mais simples, né? Por exemplo. E eu acho que o que eu experimentei de teoria na minha adolescência ali, que foi na parte do ensino médio, o que eu consegui absorver e daquilo, eu acho que foi fundamental, mas não sei o que seria de mim se eu seguisse, sabe? Uma certa curiosidade, assim, não sei, mas eu acho que talvez eu sou muito metódico, eu acho que eu ia ficar muito, sabe? Muito assim, acho. Que a maioria das pessoas fica. Eu acho que eu ficaria. Porque você pensou em fazer faculdade e no fim desistiu, né? Pensei, eu estava estudando o curso técnico para justamente ter habilidade ali na segunda fase da faculdade. Só que na época não tinha música popular,
Ah, é. E aí tinha só licenciatura, composição e regência, e já tinha amigos cursando, reclamando. Sim. Falei, eu vou pro palco. Então o palco sempre foi muito... Foi a faculdade. Foi a faculdade, exato. E aí sim, a gente estava falando sobre essa coisa da escolha consciente, ou pelo menos o álbum A Deus Dará, tu até falou hoje, ele tem, né, uma narrativa, que tu pensou as transições Sim. e tal. Então tu pensou um pouco sim, numa exato. narrativa. Na hora de né, ter que escolher qual música vai primeiro, aí vem essa ideia mais de vou criar uma narrativa. Exato. Eu acho que pensar em álbum é isso, você faz as músicas, e aí é um álbum, né? Você vai ter que pensar naturalmente nessa ordem, assim. E eu gosto muito, é uma coisa de gosto pessoal, assim, de álbum com transições, com vinheta, Eu gosto, assim, gosto muito. E aí foi um exercício, um estudo, né, de como fazer, e as coisas vão se dando, porque tem as músicas que estão ali, tô trabalhando nelas ainda, a cabeça não para, né, que ordem vai ser? E se eu pegar essa daqui e botar nessa aqui? Então é meio simultâneo, na verdade, sabe, como funciona a minha cabeça, assim, construindo o álbum. Tem umas 10 músicas, já tenho, mas às vezes fico invertendo, aí crio um arranjo depois de transição, sabe? Às vezes ela não tá nem ali, tá a última, eu boto na segunda porque eu quero que... Isso vai dependendo do funcionamento ali, do que vai me inspirando, né? As ideias que vão surgindo, porque ideias, às vezes elas vão aparecendo depois, né? Sim. E ali tem, acho que é de mama para berro, não é? Que fica só um acorde, parece uma sanfona, assim, um som. Eu acho que de transição é Mama, a Deus Dará, que tem. Isso, que aí começa o mar de a Deus Dará. É muito bonito, cria uma coisa mágica mesmo, e aí a gente se dá conta, né, que tá tendo tem uma ligação também entre elas. Sim. Muito bonito. E aí, então, arranjos é uma ferramenta também que, principalmente desde multiplicação, Mandiga Multiplicação, que, né, tu tem feito os arranjos e começado a ser a produtora musical das tuas músicas. Como é que foi esse processo de aprendizagem? Tu falou um pouco também dos arranjos de metais, né? Como é que isso se desenvolveu e agora faz parte da tua criação, também já deve compor de uma maneira diferente por ter essa experiência, né? Exato. Então, tudo se deu ali nesse processo pandêmico, né? Com o estudo do computador, que eu uso o Ableton Live, que é o que eu consegui me identificar ali e tal. E eu fui usando, tipo, tem um pack aqui de sopro, sei lá, meio que experimentando, sabe? Sim. Meio cientista maluca, assim. Tu usa um controlador de pads? Uso o controlador, às vezes eu faço no teclado mesmo do computador, de repente, às vezes eu vou, dependendo do que for, do tamanho daquela, eu faço na mão mesmo, né? Mas normalmente eu faço no padzinho, assim. Quero até comprar um pouco maior para poder estudar a tecla mesmo. Acho que isso vai melhorar a execução, da fluidez da ideia, né? Porque às vezes demora muito, a ideia se perde. Mas se deu assim, tipo, naturalmente explorando os plugins, né? Naturalmente foi se dando assim. E aí eu acho que... E aí eu fiz um curso online uma vez para poder estudar um pouco essas ferramentas desse software. Fiz, sei lá, um mês, uma coisa assim, coisa breve. E desde então é só autodidata, assim, nesse lugar, né? Aí com o processo do Adeus Dará eu aprendi um pouco mais de algumas coisas e tudo. Aí agora com Mandinga também um pouquinho mais. Foi um disco relativamente mais simples, né? Porque foi violão e voz. Tem outros violões, outras gravações, overdubs, assim. Mas é um disco onde eu tive mais dedicação em compor esses arranjos para essas músicas e tudo, mas foi fácil, né? Eu sentei e gravei, assim. E esse disco novo tem um entendimento um pouco... Aí eu já fui com o estúdio um pouco mais estudante, assim, esse microfone faz assim, esse microfone, esse aqui, entendi. Sim. Esses dois é para quê mesmo? Sabe assim, o compressor é melhor usar assim, assado. Comecei a fazer perguntas para esse meu parceiro, Rafael Ramos, e também os engenheiros lá da DEC, que trabalham com a gente e tudo mais. Aí agora, desde então, eu vou para estúdio e sempre vou perguntando, o que é isso aí, não sei o quê. Mas muito nesse lugar autodidata. Eu acho que a gente tem profissionais incríveis
engenheiros, engenheiras para poder colaborar com essas ideias de como chegar em um timbre, né? Porque o que eu fico percebendo é que temos uma estrutura padrão de mercado, de técnica, né? Muito eficiente, que a galera segue, enfim, de uma forma maravilhosa por aí. Mas que a gente também pode gravar uma bateria de um jeito estranho. Sim. Sabe? A gente pode botar... eu não quero gravar o bumbum, não. Eu só quero botar um over aqui na bateria porque eu quero esse som. E dar uma ambiência. Poxa, eu quero... Tá aqui, o microfone tá lá, eu quero cantar assim, porque eu quero que a pessoa se sinta que eu tô na sala dela. É uma escolha estética. E não tá certo e errado. Eu posso plugar meu violão, posso botar um microfone aqui, os melhores do mundo. E tipo assim, poxa, não é o som que eu quero. Não, desculpa, não é isso que eu quero, sabe? Depois que eu descobri isso, eu fiquei muito mais aliviada. Sim. E comecei a, ficar tranquila de me chamar de produtora mesmo, porque eu achava que ser produtora, porque, né, tem todo esse machismo, toda essa postura que se tem no mercado, eu achava que eu tinha que saber o nome de cada marca de equipamento. Não, é ser criativo, porque tem muito produtor aí que não sabe nem o que é dó também, que são mentes criativas, que fala gostei, não gostei, vamos por aqui, né? Depois que eu entendi isso, falei, entendi, então eu vou assumir esse meu posto, porque é isso que eu faço, e é isso que eu quero fazer. E é isso, então, para mim é muito esse experimento. Eu acho que essa é a palavra sempre, assim, na minha criação, é experimentar. Para poder ver se é bom, se é ruim, entendeu? Para mim, né, para o trabalho que eu quero apresentar, né? Às vezes a gente não tem um tempo maravilhoso para isso, mas o tempo que eu tenho, eu quero testar. Eu gosto de testar. Sim. E aí é interessante, tu mesmo já falou que eu ia, né, sugerir que com esse desenvolvimento, né, como produtora musical, que tu também atingiu um outro patamar de emancipação, né, e de empoderamento, que é o Nossa, dá muito assunto. Prazer isso. Muito prazer e muito poder, né, de ocupar um espaço ali dessa produção musical que é super masculina. E eu tenho pensado muito isso, do poder criador, né, que a gente tem esse poder criador como mulher, né, essa é a ideia do Musas, e que praticar esse poder criador nos empodera, nos inspira e nos empodera. Então, quanto mais pratica, quanto mais cria, mais a gente vê que é capaz, mais a gente quer criar. Então, agora eu vou fazer umas perguntas mais relacionadas a empoderamento e começando por opressões. E é bonito, né, que tu compôs essa música para Elza Soares, que saiu no álbum póstumo dela, Mulher para Mulher, e tu fala que minha batalha dupla, minha lutadora atravessou o mar, né? Então eu vou falar aqui mais nessa questão feminina, mas a gente sabe que também, né, tu atravessada por várias questões, como mulher negra, lésbica, sertaneja, baiana. E lá embaixo até vocês estavam trazendo algumas cenas, né, dessas opressões no mundo da música e do audiovisual. Então eu queria te perguntar, eu até ia perguntar se tu tem esse disco, tu já falou dele hoje, 2012, que tu resolveu não lançar. Por que tu resolveu não lançar, ou como é que foi essa primeira experiência? Tu era bem nova, não era? Exato. Olha, ele foi lançado, na verdade, né? Ele foi lançado, a gente teve uma distribuição física dele, um edital da Bahia em que eu, sei lá, imprimi 1000 discos. Então, teve ele existiu, ele existe, né? Que é o Universo. O fato de não ter colocado ele nos streams atualmente, eu acho que pelo fato de estar muito distante da minha obra, assim, né? Do Mansafúria, que eu julgo ser o primeiro em termos de construção estética do que eu tenho, assim. Acho que é o primeiro ponto, acho que é muito distante. Eu era realmente muito nova, eu comecei a compor essas canções, eu tinha 15, acho que com 17, 18 eu gravei, por aí, foi algo do tipo. A experiência no estúdio foi bem traumática, né, porque eram pessoas que eu conhecia, que tinha todo um contato diário, amigos da minha família, um estúdio ali, eu ia, como eu disse, diariamente, tinha um contato com a galera gravando, aquilo me instigava, eu ia usar a internet, então eram várias coisas misturadas naquele ambiente, então era um lugar que eu me sentia segura, mas quando eu coloquei as minhas ideias de menina nova, mas que já sabia o que queria, que já tinha referência lá,
Eu até citei mais cedo assim, eu não quero bateria. De fato, eu não queria bateria nesse disco, eu queria trazer algo muito mais acústico, percussão, violão. Eu tinha referência ali do primeiro disco de Mayra Andrade, que é o Navega, que eu acho belíssimo, até hoje escuto tudo. E aí eu queria aquele caminho. E a pessoa que fez a produção musical, que era um cara, assim, meio, sei lá, 50 anos, não sei o quê, não aceitou, assim, passava por cima. Quando eu chegava no estúdio, tava gravando a bateria, ou muito, muito autoritário, muito, sei lá, homem, muito homem. Muito homem pra cima de uma menina de 17, 18 anos. Então, isso que chateava quando eu disse, eu não gosto desse cello midi, tá feio. E assim, o cara fazia uma cara de choro e eu, tipo, querendo chorar, porque eu tava dizendo que eu não gostava de algo do meu disco. Sim, isso é muito louco, e ele né? que ficava ofendido. O que eu tô citando agora são coisas que eu lembro que foi muito cruel pra mim, assim, e que eu não gostei, que eu fiquei muito emocionada de ouvir minhas músicas, os arranjos, isso foi um fato, eu fiquei muito feliz. Tem músicas muito importantes ali naquele disco, que são bonitas, que eu penso em regravar, como eu regravei essa Cobiça, né? Eu penso em pegar uma música daquela e trazer, tem músicas importantes mesmo. Mas que é isso. Aí eu postei na época, publiquei no YouTube e no SoundCloud apenas 5, 6 faixas, que foram aquelas 5, 6 faixas que eu consegui não ter bateria, que só foi percussão. Então as outras 6 lá, ninguém nunca ouviu, entendeu? Porque passou do limite do que eu estava acreditando que era aquele arranjo. Enfim, e à medida que os anos foram passando, aquilo foi ficando mais distante ainda das escolhas estéticas e de gosto pessoal. Falar, poxa, não é um disco muito importante para mim, foi muito importante. Tocou na rádio, volta e meia educadora lá da Rádio Educadora, eu sou que toca ainda essas músicas. Volta e meia eu fico sabendo. Muito importante, mas agora não faz sentido, entende? Claro. Então, ainda mais depois que o streaming surgiu, sei lá quando foi que surgiu, né? Há pouco tempo, digamos assim, que teve esse crescimento. Então, é pegar aquilo ali, botar ali. Mas ele existiu, ele faz parte da minha história. Eu acho que tem algum registro ou outro no YouTube. Coisa rara, assim, mas deve existir. E com certeza eu vou pegar alguma canção daquela para regravar em algum momento e tal. Para ela existir de fato, assim, ter as pessoas terem acesso. Mas é um distanciamento mesmo de obra para o que eu estou agora, então, nesse lugar. Mas essa experiência traumática não te diminuiu, tu seguiu em frente, né? Com certeza. É muito difícil, assim, porque a gente vai se sentindo muito impotente e fica duvidando muito das nossas ideias, né? Exato. Tipo assim, é como se o tempo todo a gente estivesse errando na nossa escolha. Ou não fosse boa o suficiente, não de ser boa o suficiente, mas no lugar assim, será que nenhuma ideia, será que o meu gosto é tão ruim assim? Será que o que eu tô fazendo é tão... Entendeu? Mas como assim, sabe? O que tá acontecendo? Então, isso sempre passa na cabeça, é um trauma, né? É uma coisa que a gente carrega pra vida, porque são coisas muito violentas diariamente ali, não só na vida social que a gente enfrenta, os perigos e etc. Mas na coisa das inseguranças, né? Claro que a gente trabalha isso e segue e passa por cima disso, mas não significa que não exista isso. Então e eu lembro disso, e falo, cara, que doido, porque se eu tivesse uma parceria ali criativa, talvez esse disco estivesse nos streams, o disco de José era com 18 anos, entende? Assim, que ia aproximar um pouco da minha cara, um pouco daquilo que eu estava dizendo, do que eu queria dizer. Ia estar 18 anos para 30, é muita coisa, tudo vai mudar. Mas já ia estar lá, sabe? Ia estar para as pessoas acessarem. Então é muito distante, é muito descolado de tudo, então não faz sentido. Então, depois de passados anos dessa experiência traumática, tu tendo produzido, né, outros álbuns, te emancipado, virado produtora musical, como que tu vê hoje a mulher pode ser líder no mercado musical, ela pode ser dona da sua própria música? Como tu vê isso hoje? Deve ser, tem que ser. E enquanto não houver entendimento de
igualdade, de respeito. E a gente vai ter que realmente se apropriar das nossas ideias com toda a força do mundo e, enfim, e ser muito forte nisso, assim, porque é muito fácil as pessoas, quando eu falo as pessoas, né, nesse mundo machista, isso inclui mulheres também, mas majoritariamente os homens, ultrapassarem esses limites, né, serem ofensivos ou trabalharem de forma, enfim, desrespeitosa, violenta, né, muitas vezes, assim. E hoje ainda, com tanto essa discussão, esses assuntos, essas violências, elas são muito veladas também, né? Sim. Então, é onde mora o perigo, porque é isso, são amigos, são parceiros, sim, são pessoas que estão dando garra, mas que aquele discurso ali, aquele comentário ali, na boa intenção, né, faz a gente se sentir muito seguro ou duvidar daquilo que a gente está propondo fazer. E não é que a gente não possa ouvir os nossos parceiros, as ideias, não é isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado e, infelizmente, a gente tem que estar muito atenta, é o dobro, né, de atenção, de autoconhecimento, assim. Sim. Então, é muito delicado, assim, esses processos todos. Eu acho que compartilhar as histórias, né, as experiências estranhas que a gente passou no trabalho, eu achei aquele estranho. O que você acha disso? Esse compartilhamento, seja em ambiente terapêutico também, mas na roda de amigos e profissionais ali, é muito importante, porque às vezes a gente passa despercebido as violências e aquilo fica acumulado na gente, né? Sim. E a gente acaba se culpando por coisas ou deixando de realizar outras tantas. Então, eu acho que um jeito, assim, que eu tento fazer é estar muito segura daquilo que eu não quero, principalmente, e estar nos ambientes das parcerias daquilo que eu acredito, minimamente esteticamente, sabe, assim, que eu queira fazer, queira realizar, e que eu tenha uma abertura para conversar, porque às vezes a gente fica almejando tanto trabalhar com fulano, ciclano, quando vê a experiência terrível, então a gente fica olhando muito mais para um campo da realidade mesmo, assim, porque a gente vive num país em que não temos apoio nenhum para a cultura, a gente não tem grana, a gente não tem equipamento, é uma dificuldade gravar disco, clipe, entendeu? Rodar, fazer show, você consegue até gravar, porque hoje o home studio, né, facilitou um tanto, mas assim, você conseguir se promover, fazer uma circulação daquele, é muito difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito o nosso trabalho na realidade do país que a gente está, né? Acho que é um ponto, assim, de forma prática. E trabalhar com aqueles que a gente acredita, assim, acredita num lugar real, de verdade, de respeito. Porque às vezes a gente fica se colocando, né, nesses desejos de uma ambição superficial, né? Porque ter ambição de crescer no trabalho é lindo, mas às vezes uma ambição superficial acaba afundando nessas emoções ruins, assim. E eu acho que se a gente estuda, se a gente se estuda, se a gente sabe muito do que a gente quer para o trabalho, assim, eu acho que é muito mais fácil a gente não cair nessas ciladas desses mecanismos machistas, de abusos, de opressões. Não é que a gente não venha cair, porque tudo é muito, né, sorrateiro ali. Mas eu acho que a gente fica muito mais blindada, assim. Então, eu acho que a gente deve se apropriar do nosso trabalho, com certeza, e dizer o que a gente não gosta, dizer o que a gente gosta, dizer o que a gente quer, com o coração tranquilo, assim. É o que eu vou fazer daqui para frente, assim, com mais segurança, porque faço isso durante a vida, mas por alguns momentos isso já me deixou um tanto esquisita por dizer aquilo que eu acredito, sabe? Sim. Então, acho que a gente tem que realmente ter força. Acho que essa palavra, ter força, se agarrar naquilo que for, naquilo que dê paz, naquilo que dê tranquilidade nos seus, na família, na religião, o que for, para poder conseguir não deixar que esse mundo horrível, violento, passe por cima das nossas ideias brilhantes. Porque somos muitas brilhantes, só que a galera apaga a gente, viu? E apaga assim, de forma feia, assim. E aí as parcerias também fortalecem nesse sentido. Faz muitas parcerias, talvez cada vez mais com mulheres. A gente estava aqui, né, cheia de mulheres na casa, a equipe aqui é toda feminina.
isso também dá um certo conforto? Tu buscam mais, assim, trabalhar mais com mulheres? Também, assim, eu acho que são vários jeitos, né? Eu não tenho, assim, uma coisa... eu só quero trabalhar. Porque eu acho que eu tenho vários amigos talentosos Sim. também, sabe? Eu não tenho esse problema, assim, eu não acho que é um problema. O problema é que a gente tem muitas profissionais e que, quando você vê, elas estão invisibilizadas, né? Assim, você nem sabe que elas existem. Sim. Porque um monte de cara mediano está dominando o mercado. Então, a gente acaba acessando esses caras porque é o que está ali. A gente, quando se tem indicação, né? Tem esse fator. Mas às vezes é isso. Vai ter momentos que eu vou ter uma banda só de caras porque eu quero trabalhar com esses caras especificamente, entende? Claro. Mas não significa que eu não acredite. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com isso, assim. A gente tem que chamar mais, se a gente acredita, né? Conhecer mais. Mas eu sou mais, em relação a isso, eu sou mais de boa, assim. Mas eu acho, sim, importante a gente falar mais, indicar, né, as profissionais também. Sim. Não trabalhei com ela, mas, ela é uma técnica de som. Sim, exato. Chama fulana, chama-se, entendeu? Aí por aí vai. Eu acho que é muito nesse do dizer, né, do compartilhar, do apoiar, do dizer que existe, né? Sim, da visibilidade. Exato, E tu acha na tua própria música ou na música de outras parceiras ídolas que tem algo de feminino, assim, no fazer musical, que é diferente de outras músicas? Não, eu não acho muito. Eu acho que a gente, de uma certa maneira, compartilha das violências em comum, né? Cada qual com suas intersecções, raça, gênero, raça e classe também. Eu acho que tem isso. E acho que você ser uma mulher cis, né, negra, enfim, periférica, é outra dor de uma mulher classe média, branca, mas são dores desse feminino social, né, digamos assim, né. E acho que a gente se compartilha de certas agonias, de certas coisas, sabendo que na vida prática e real a classe, a raça, ela pesa, né? Sim. Contudo, eu acho que uma mente criativa, ela transcende, ao meu ver, ela transcende essa coisa de gênero. Eu acho que a mulher, ela é tão genial quanto algum outro homem genial. Está igualmente potente, assim. Eu acho que às vezes falam assim, Josiara é a... Como é que foi? Já me falaram. É Gilberto Gil de saia. Eu já ouvi isso, acredita? Porque eu só não posso ser Josiara que é legal. Pô, Josiara é sabe assim? Tem que me colocar a Josiara... Você entende? Que bom. Assim, eu entendi que ela queria me elogiar, né? Mas enfim, não tô nem me comparando a Gilberto Gil, mas no sentido... Porque a gente não pode só ser, né? Assim, é sempre um dobro, ou é sempre quando a mulher é ruim, né? Isso que eu ia falar. Quando a mulher falha, né? Assim, a falha é 3 vezes maior. Tudo é pior, sabe? Assim. Então, eu acho que ser mulher nesse mundo, a gente compartilha de certas coisas, assim. Mas eu acho que não necessariamente nesse campo criativo significa que entendeu? Que isso muda. Claro. Acho que muda na forma prática da vida. Então, às vezes eu fico mais insegura. Aí é onde eu acho que contamina. Aí eu acho que eu posso dizer nesse lugar, contamina. Então, se eu sou uma mulher criativa, vai deixar mais insegura. Você vê o Whitney Houston, acha que cantava mal. Acha que estava falhando, pelo amor de Deus. Sabe? Aí você vê os caras aí meia boca na televisão, vai tomar no cu, sabe? Enfim, e aí essa coragem, esse amor próprio, na verdade, é o que nos falta, assim. Coragem a gente até tem, mas às vezes um cuidadozinho, tipo assim, poxa, tudo bem, falhar, tudo bem, vai, você faz bem, sabe assim? Sim. Não precisa também, vai, faça o que você quer. Eu acho que isso que é o exercício, assim, da vida, para não deixar ser engolida. Sim. A coragem, o amor próprio tem, o problema é que ele vai sendo esmagado, exato, né? E aí Não, vira a metida, né? Tudo vira a coisa. Então, se você diz o que você quer, se você se posta de um jeito, é a metida. Mas se o cara é assim, o cara que cara maravilhoso, como ele é cult, como ele é isso. Sim. Então, é muito assim... Ainda muita coisa mudou, muita coisa melhorou, graças a tantas, né, que estudaram, lutaram, foram para as ruas e de uma forma muito perversa e ruim
representam essa violência, né? No sentido, assim, na pele, né? Tantas que foram levadas pelo feminicídio. Enfim, mas é muito nítido, mesmo com as melhorias, é muito nítido a violência diária exposta. Então, eu acho que ter consciência disso é muito dolorido, mas é importante para a gente se fortalecer também. Sim. E tu traz isso na tua música, mas não como uma pauta política direta, mas de outras formas mais sutis, né? Uhum. Trazendo a tua própria experiência, ou até o teu sotaque Sim. sertanejo, né? Uhum. O CD. Sim. Isso também, né, vai dando certo e vai empoderando e também fazendo com que outras mulheres, né, cantem no seu sotaque ou Exato. falem das suas vulnerabilidades, que talvez até acho que possa ser uma diferença mais Uhum. Né, quando a gente escuta composições de homens brancos heterossexuais, assim, não fala muito de vulnerabilidade, mas coisas do dia a dia, né? A namoradinha, enfim. Antes de finalizar, sim, a ideia de que, como eu estava falando, o poder criador, ele empodera e ele também tem um poder de autocura, né? Uhum. Cada trauma desse que tu te levantou, que tu foi lá e aprendeu a produzir, né? Foi te fortalecendo. Então, queria saber se, né? Como que a tua criação pode ser algo terapêutico ou empoderador para ti mesmo? Com certeza alivia muita coisa, assim, né? Eu acho que, voltando a essa palavra que é muito importante, que é a coragem, né? Assim, eu acho que à medida que a gente consegue dizer aquela dor, botar para fora alguma coisa, não necessariamente de forma direta, eu fazer uma música sobre o estúdio, não é isso. Mas, às vezes, a coragem de ir pro estúdio, nesse mesmo estúdio que o cara passou por cima da minha ideia sem conversar comigo, né? Sim. Eu vou lá e faço meu disco, eu produzo meu disco, né? Então, Sim. Às vezes é isso, não tá na canção, mas tá na atitude, tá no dizer, eu fiz meu disco, produzi, é isso, é o que eu tenho agora, cara. Sei lá, com 40 anos eu vou ter outro disco, vou ter outra coisa, vou tocar de outro jeito, vou, sei lá, entendeu? Sim. Então, tem orgulho mesmo, assim, esse orgulho saudável, sabe? E de dizer as coisas e sem dúvida essas coisas serem ditas, elas são processadas e fazem a gente enxergar, né? Quando a gente está muito de olho nos processos, a gente percebe, assim, o quanto a gente muda, amadurece, como foi importante, né? Sim. Essa coragem e orgulho necessário. Exato. E que faz também tu inspirar outras mulheres, né? Outras artistas. Eu também, muito. Legal. Então, queria, assim, para finalizar, pedir, teria uma mensagem, assim, para meninas, moças, mulheres que se acham criativas, que gostariam de ser artistas, mas às vezes duvidam de si mesmas. Eu acho que faça aquilo que você está com vontade de realizar criativamente, se coloque no lugar prático da sua própria obra, sabe assim, tipo, esboce, desenhe, faça alguma coisa, tá na dúvida, chama alguém que você confia, sabe, me ajuda aqui, como é que faz, sei lá, quero aprender a tocar viola, procura alguém, aprenda a tocar, sabe assim, acho que, claro, nas realidades possíveis, obviamente, né, assim, então na realidade de cada uma, eu acho que é pegar o que acredita e realizar, assim, de algum jeito. Hoje a gente tem tecnologias, assim, de minimamente gravar um vídeo. Sim, não tenho como gravar, mas eu consigo gravar um vídeo, voz e violão e postar no meu Instagram. Claro que o algoritmo vai, como é que diz? Abafa muitas coisas, a gente sabe, não é vou postar, viralizar. Mas tá lá registrado. Eu posso falar que é meu Instagram com minhas músicas, fulano. Mostrar pra uma produtora, um produtor, né? Sei lá, jeitos e jeitos, mas sempre buscar apoio. Acho que sozinha é foda. Acho que busca apoio de amizade, se a família apoia, de que modo a família pode apoiar. Porque às vezes não é dando instrumento, mas é deixando que você more na casa sem pagar as contas, por exemplo, é um grande apoio. Como foi pra mim, morar em Salvador, não paguei conta nenhuma da minha tia. Fiquei lá, morando, estudando, não sei o quê. Eu não precisei trabalhar em outros lugares. Eu tava lá fazendo meu barzinho, ganhando R$100, coitada. Mas tava, entendeu? Conseguindo fazer o que eu sempre quis fazer, que era cantar e tocar. Então esse apoio é muito importante. Então
que a família pode apoiar? O que meu amigo pode apoiar? Meu amigo tem um microfone, me ajuda, sei lá, parceiros. Sim. Então, quero te agradecer muito, dizer mais uma vez que eu fiquei muito feliz. Que bom. Porque eu sou muito fã, assim, fico muito nervosa e tá tudo bem que também. Massa, a gente em casa. Agradecer também a quem estava assistindo, a quem está escutando um podcast das Musas. Esse é um projeto de pesquisa de pós-doutorado meu na Universidade de São Paulo, com uma bolsa do Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e uma parceria com a Compasso Lab. Muito obrigada, Josiara. Até mais.